abençoada para todos nós, muita saúde e felicidade. Hoje, 20 de maio, família, vamos bater um papo sobre Canóbio, sobre Lomba e sobre Renato Augusto. Segura aí, depois da vinheta conto novidades sobre eles para vocês. Segura aí. Família Tricolor, muito obrigado pelo carinho da presença, é muito bom tê-los por aqui. Não tem como dimensionar meu agradecimento. Muito obrigado mesmo, ok? Família, vamos partir para o vídeo. Eu já quero começar falando do Canóbio. Nosso Augustinho Canóbio, como já é conhecimento de todos, ele fez a cirurgia no final de semana passada. Está em repouso em sua residência, mas não é problema para o Mundial, ok? Inclusive, já está sendo providenciada uma máscara especial, que é para ele possa utilizá-la, não sei se durante a competição, se antes disso ele já se livrou dela, mas os seus primeiros jogos, primeiros treinos, tudo vai ser com a máscara, ok? Então não haverá problema, graças a Deus dos males o menor, o nosso guerreiro vai estar de volta firme e forte aí, para nos ajudar a fazer uma boa campanha no Mundial. Tá? Ele postou essa foto aí, postou essa mensagem. Isso foi no final de semana, foi na segunda-feira que ele postou isso. Tá? Mas na correria, tantos outros assuntos que eu acabei deixando ali para trás, mas eu tinha que fazer essa salva com o Canóbio, porque ele merece. Inclusive, galera, vamos pegar mais leve com o Canóbio, gente. Poxa, o moleque se entrega demais. Muita dedicação. Tecnicamente ainda não rendeu o que a gente espera. Não, mas força de vontade, raça, isso não falta ao Canóbio. Ele pode nos ajudar bastante. Então vamos dar moral pro garoto. Valeu? Vamos lá. Família, outro assunto que eu quero trazer para vocês. Eu já falei para vocês o que eu penso sobre Marcelo Lomba. E eu não vou voltar a falar de novo para não ficar repetitivo. Tá? Só que pintou umas novidades na situação do Marcelo Lomba. Você ainda não sabe o que eu falei sobre o Marcelo? Porra, amigo, tá engolindo barriga. Depois desse vídeo aqui, eu vou te ajudar. Depois desse vídeo, eu vou deixar o vídeo onde eu falo do Marcelo Lomba aqui no final. Quando você acabar esse, tu já pula pro outro. Valeu? Família, se liga. Rolou o papo, tá rolando o papo. Parece que partiu de uma torcida organizada do Palmeiras, ou do canal do Palmeiras, né, de que o Marcelo Lomba recebe em torno de 200 mil, 200 e poucos mil, e o Fluminense ofereceu 150 ou abaixo de 200 mil. Por isso, supostamente, por isso, que ele não quis vir. Família, quem conhece futebol vai criar uma outra opção. Não estou aqui sendo dono da verdade, minha intenção não é essa. Mas eu acho que tem um outro ponto de vista nisso aí. Porque, vamos citar que o ter oferecido 150 mil. Para quê? Para quê? Em sã consciência, raciocina comigo, galera. Eu não sou dono da verdade, mas eu tenho uma opinião. E eu acho que ela é mais próxima da verdade e eu vou dividir com vocês essa minha opinião. E vocês tirem a conclusão de vocês. Se eu tenho um salário de 200 mil para ser reserva no Palmeiras, por que eu vou mudar para ganhar um salário de 150 mil para ser reserva no Fluminense? Não faz sentido, pô. Ah, que no Fluminense vai ser de um ano e do Palmeiras acaba em dezembro desse ano. Não tem justificativa. Porra, 50 mil no mês? Oxe. Mas por que eu acho que ele não aceitou? Esse achismo é baseado na minha experiência, no meu conhecimento, ok? Uns podem concordar, outros podem discordar, mas estamos aí para isso. Eu acho que ele não quis ir para o Fluminense por um motivo simples. Se supostamente, Deus queira que não aconteça, tá?
Deus queira que não aconteça. Mas se supostamente o Fábio fala que vai se aposentar esse ano, e o Fluminense oferece a ele um contrato de 100 mil, não é 150, não, 100 mil, para ele vir a ser titular do Fluminense, mas com metas a serem batidas, ele já estava aqui no Rio fazendo exame médico, amigo. Porque o que ele quer é jogar. Ele não quer sair de trás do Everton e ficar atrás do Fábio. Ele quer estar na frente. Ele já não aguenta mais estar no banco. Ele já está com 38 anos. E ele é um goleiro muito bom. Agora, talvez, eu não vou, como é que eu vou dizer para vocês, afirmar isso. Ele tenha problemas com regularidade. Porque eu lembro que ele teve no Internacional durante muito tempo. Eu não lembro de outros clubes dele. Eu lembro pelo outro no Inter. Lembro do Inter. Ele, em algum momento, foi muito bem e depois caiu de produção. A história deles no Palmeiras e em outros clubes eu desconheço. Tanto é que o Inter o vendeu. Então eu fico naquela assim, galera, vale a pena mesmo? Sei que ele tem boa técnica, é um profissional, show de bola, correto, mas ele quer jogar, galera. Valeria a pena o investimento? Eu acho que não, a idade já está avançada. Nem todo mundo é Fábio. Nem todo mundo é Fábio. Então eu, particularmente, repito, ele só não veio porque ele quer jogar e no Fluminense ele não ia jogar. Principalmente depois que surgiu as notícias do que está próximo à renovação do Fábio junto ao Fluminense. Entendeu? Eu acho que foi isso. E você? Qual a sua opinião? Deixa com a gente aqui. Compartilha com a gente. Família, quero falar de Renato Augusto. Precisamos falar de Renato Augusto. Ok? Eu já havia comentado com amigos, com pessoas mais próximas, né? Até com alguns inscritos do canal, de que eu via o Renato Augusto sem aquela mesma magia de ser profissional, sem aquela luz, aquele brilho no olhar. Eu achava ele meio abatido. E quando ele anunciou, isso desde o ano passado, e quando ele anunciou que encerraria a carreira no final desse ano, eu tomei um baque, confesso. Eu achei que ele fosse encerrar no final do ano passado. Entendeu? Só que, sei lá, resolveu tocar mais um ano. E esse ano pro Renato foi muito cruel, cara. Foi muito cruel. O momento que ele começava a pensar, ganhar espaço, que poderia brigar por alguma coisa e ter aquela contusão na gravícula seríssima. A gente sabe que ele já não é mais um garoto. Mas o profissional, Renato Augusto, ele é muito sério, muito dedicado, muito responsável. E ele é ídolo onde passou. Alemanha, Corinthians, entendeu? E foi fundamental na conquista da nossa Recopa. Então eu vejo alguns, não vou dizer torcedores, que eles não merecem. Com certeza não são torcedores do Fluminense. Algumas pessoas comemorando e tal. Porra, gente, será que não entende que é um momento difícil para o jogador? É um momento complicado. Então, eu não acredito que ele tenha parado de jogar no Fluminense para ir para outro clube. Eu não acredito. Eu acho que ele esteja com a ideia fixa de encerrar a carreira. Não deu para aguentar até o final do ano. Porque você via ele com, sei lá, olhos fundos, assim, olhando para o chão, meio cabisbaixo. Às vezes, na entrevista, ele tentava manter uma como é que eu vou dizer, uma empolgação que ele já não tinha. Fluminense, sabendo do potencial dele, cara, trabalhou de forma digna com ele. Renato, principalmente agora, forma digna. Eu já sabia que não havia sido uma decisão vinda do Fluminense.
Se não me engano, na coletiva contra a União Espanhola, o Renato já havia comentado que ele seria utilizado como uma opção ao Everaldo, porém ele passou mal, tal, não entrou. E contra o Juventude ele entrou. O Renato mostrou que estava disposto a dar oportunidade para ele. Mas eu acho que essa oportunidade já chegou tarde. Eu acho que o corpo já cobrou mais do que ele podia aguentar, entendeu? E porra, é um moleque novo, irmão, 38 anos para a vida, tá novo. Então se aposenta do futebol, se ele assim quiser, né? Eu não vou botar limite em ninguém, mas se ele quiser se aposentar do futebol, pô, vai curtir a vida com a família, tá realizado, pode ter paz agora, sem precisar viajar para lá e para cá, entendeu? Eu não sei ao certo o que ele vai fazer, mas o que ele resolveu fazer, que Papai do Céu o abençoe. Sou grato a Renato Augusto. E uma coisa curiosa, cara, curiosa. Eu sempre falo aqui sobre demagogia, sobre hipocrisia, e o Renato Augusto é um bom exemplo sobre o que eu comento aqui. O Renato Augusto, quando foi cogitado a compra dele, eu não gostei. Eu falei que não era uma boa para o Fluminense, porque se ele estivesse bem, ele não teria saído do Corinthians, e lá ele é ídolo, entendeu? Se você falar em Renato Augusto lá, ele é Reinato Augusto, e com justiça. Ele deu muito àquele clube, entendeu? Agora com o Fluminense, a idade dele já não era aquela coisa. Eu preferiria apostar no Arthur, na época eu comentei isso, apostar no Arthur para beber na água do ganso e nos dar alegria no futuro. Não foi assim que aconteceu. O Renato veio. Eu vi muito gerador de conteúdo feliz da vida, elogiando a diretoria. E Arthur foi embora. E eu tenho uma linha de raciocínio, galera. Eu posso não querer o jogador, como não queria Renato Augusto. Mas se ele veio pro Fluminense, deixa a minha vontade de lado. Eu não quero estar certo, eu quero ser feliz, pô. Eu quero ser feliz. E eu apoio o Renato Augusto no Fluminense, porque eu quero melhor. O Fluminense está aceitando? Está de boa? Então, deixa ele lá, pô. Se os caras que estão lá dentro, no dia a dia com ele, que estão pagando o salário dele, tá concordando com ele lá, quem sou eu que não tenho um poder de caneta, não tenho porra nenhuma para ir contra o cara? Mas aí, as pessoas que queriam o Renato Augusto, que fizeram lobby por Renato Augusto, ao ver que ele não estava desempenhando um bom papel, que ele não estava performando, passaram a atacar a diretoria. Passam até hoje a falar mal da diretoria da Renato Augusto. Porra, mas eles mesmo queriam. Que porra de hipocrisia é essa? Aí agora vem o papo, não, isso aí é da diretoria. Renato Augusto, eu nunca quis. Porra, irmão. Eu acho isso de uma covardia, mas vamos deixar correr. Renato Augusto partiu. Papai do Céu o abençoe o segmento que ele quiser tomar. Abriu uma brecha de espaço no Fluminense. Financeiramente, uma janela já pode vir alguém para o lugar dele. Mas e você? Quem você seria? Um zagueiro? Um outro meia? Um atacante? Deixa nos comentários aí. Qual seria a sua opção? Valeu? Família, forte abraço. Antes de ir embora, não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal, comente e compartilhe com amigos de vocês. Aquele parceiro tricolor quer saber notícia do Flusão, quer saber uma opinião sem viés, como é que eu vou dizer? Complicado? Certo pra gente? Valeu, família. Forte abraço, galera. Tamo junto, Flusão. Lealdade tricolor sempre. Até a próxima, família. A gente se vê por aí.